O programa a seguir é livre para todos os públicos. Temos ouvido, nesses últimos dias, uma frase bastante forte, dizendo: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Mas o mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam o mal e o deixam acontecer. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é oferecido pelo 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por finalidade divulgar a doutrina espírita na nossa região. Hoje, é com muito carinho que nós recebemos novamente o nosso querido amigo Levindo Dias, que vem lá de Além Paraíba, e que hoje vai falar para a gente sobre um assunto muito interessante, muito atual. Muito obrigada, Levindo, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Querida Nancy, operadores, senhoras e senhores telespectadores, caros amigos internautas, nós queremos saudar a todos com os nossos votos de paz e os nossos agradecimentos à TV Zoom, a Nancy, por nos oportunizar essa estada aqui em Nova Friburgo, para que possamos trazer a nossa humilde colaboração, muito humilde, mas que trazemos com todo carinho do nosso coração. Muito obrigada. Então, Levindo, você optou por falar sobre o problema do bem e do mal na atualidade, não é isso? Isso, exatamente, os nossos conflitos, né, no nosso planeta. Então, hoje em dia, fala-se muito que a Terra está passando por uma transformação radical, que ela deixará de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Nós queremos saber o seguinte: isso vai acontecer agora, nesse princípio do 3º milênio? Então, Nancy, Allan Kardec, na sua obra A Gênese, no capítulo 18, item 27, ele fala da geração nova. Então, essa transformação vai ocorrer realmente, mas tudo sem nenhum abalo, sem nenhum cisma. Não vai acontecer se um grande transtorno, um dilúvio ou um incêndio geral, um cataclisma que vai destruir a geração atual para dar surgimento a outra. Não, vai ser gradual, gradualmente vão sendo substituídos aqueles espíritos que já não mais se afinarem com a mudança vibratória do planeta, serão naturalmente encaminhados a outros mundos, onde eles também terão a oportunidade de continuar o seu processo de evolução. Mas existe, Nancy, assim, uma grande ansiedade, inclusive nós vimos e ouvimos falar da destruição do mundo quantas vezes, né? Sim. Aquela mística de que 1000 passará, mas 2000 não chegará. Não, agora vai ser em 2012, não, vai ser em 2019. E então um amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, muito preocupado com essa questão e muito ansioso para ter notícias desse processo de transformação, indo a Uberaba, o Chico já muito velhinho, né? E ele foi e interrogou o Chico: mas então, Chico, quer dizer que a mudança
da Terra, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, vai ser agora no terceiro milênio, e nós estamos chegando, faltam poucos dias para o terceiro milênio, e vai ser, Chico, no terceiro milênio? Sim, meu filho, vai ser no terceiro milênio. Mas o irmão não se esqueça de que o terceiro milênio também tem 1000 anos, porque, Nancy, nós vivemos problemas assim, que afetam a todos os setores sociais do nosso planeta Terra, em todos os países, né? Sim. Então, nós teremos que dar solução a esses problemas primeiro, para que depois nós, então, venhamos a atingir a gloriosa condição de mundo de regeneração. Então, nós vemos, assim, esses problemas que teremos que dar solução neles, né? Então não vai acontecer de imediato. De Será imediato, alguma não. coisa progressiva. Progressiva, exatamente. Gradual, Gradual. lento, né? É um processo de renovação. Então, vão reencarnando espíritos mais evoluídos, mesmo aqueles que já habitam a Terra e que já têm um propósito para o bem, eles retornarão, Sim. farão parte desse nosso mundo de regeneração. Então, não será assim, não serão excluídos todos aqueles que moram na Terra, né? Tanto, vamos dizer assim, encarnados quanto desencarnados, porque quando a gente diz os espíritos que moram na Terra, não é só a população encarnada, né? Há um grande contingente de desencarnados, que são os nossos irmãos, que pertencem também ao planeta Terra. Sim. Agora, com relação a esse mundo que nós estamos vivendo hoje, o que você poderia dizer para nós, nesse momento que nós enfrentamos o desemprego, a corrupção, esses altos impostos, como é que nós conseguimos conviver com tudo isso? É muito difícil, né, Levindo? Então, Nancy, nós estamos num processo de transição. Nós vemos, por exemplo, a indústria a cada dia vai desenvolvendo novas tecnologias, fabricando novos equipamentos, inclusive automáticos, que realizam tarefas muito grandes, né? Tarefas extraordinárias. Você vê, por exemplo, antigamente nós, para montarmos uma rede de distribuição de água nas ruas, precisava de mão de obra para cavar de enxada, de picareta. Então, hoje nós já temos a bênção da retroescavadeira, né? Com aquela mãozinha fantástica que vai escavando sem necessidade de nós nos empenharmos no esforço físico. E assim a técnica vai desenvolvendo, a ciência vai desenvolvendo. Hoje nós vemos, por exemplo, um robozinho que o bichinho é sabido, Nancy, porque ele é elétrico, né? E ele tem sensores que ele capta de longe quando tem qualquer cisco, qualquer sujo no chão, e ele vai correndo, tem um aspirador, limpa tudo. Quando a bateria dele está acabando, ele volta correndo e se conecta novamente na tomada sozinho, para abastecer a barriguinha, para ele continuar o serviço, né? Então, isso é uma coisa fantástica. E nós vemos, então, todos esses avanços hoje a serviço de uma minoria. Mas vai chegar o momento, Nancy, que isso estará à disposição de todos nós. Nós vamos viver um tempo que não está muito longe, em que nós aqui estamos conversando, estudando, debatendo, e a gente, então, sentiu fome. E daqui nós vamos acionar o nosso celular, através do nosso celular, nós vamos acionar o nosso robô lá em casa. E ele vai preparar, de acordo com o tempo que a gente deu, que vamos demorar para chegar em casa, ele vai preparar tudo, e quando nós chegarmos, a mesa já vai estar posta, tudo pronto, e o cardápio de acordo com aquilo que você encomendou. E acabou a refeição, ele mesmo vai cuidar de retirar todas as louças, os talheres, higienizar tudo, preparar tudo.
E às vezes as pessoas perguntam, mas então é assim? E o que nós vamos fazer então se as máquinas vão fazer tudo? Nós vamos nos dedicar principalmente ao aprimoramento moral, ao desenvolvimento da ética, ao desenvolvimento da cultura, dos valores espirituais. Ué, mas isso não é trabalho. Allan Kardec, na questão 675 de O Livro dos Espíritos, ele vai nos fazer a seguinte afirmativa: toda ocupação útil é trabalho. Então, esse momento é de transição, por isso os desempregos, né? Aí você me perguntou também sobre a corrupção. A corrupção que existe no nosso país, principalmente, existe em todos os países do mundo. Todos. Mas vamos falar do nosso, né? Quem são os nossos governantes? São aqueles que nós elegemos para a governança, né? E como nós vamos corrigir isso? Corrigindo a nós mesmos, Nancy. Porque enquanto existir aquela situação, por exemplo, do guarda de trânsito que nos pegou no flagrante cometendo uma infração e nós oferecemos a ele uma bola, né? Um suborno, né? Quando a gente recebe lá na padaria o troco equivocado a mais e nós não devolvemos, quando jogamos o papel de bala na rua, quando descartamos as embalagens de plástico nos cursos d'água, e então, quando nós também pensamos em levar vantagem em tudo, quando nós sonhamos com aquela aposentadoria precoce aos 15 anos, 16 anos, em que a gente trabalha bastante pouco e ganha bastante dinheiro. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, nós teremos governos dessa natureza. Então, é por isso que não adianta nos mobilizarmos em uma revolução para destruir a nossa capital, destruir os nossos políticos. É preciso trabalhar o povo. Petrônio, o grande senador romano, que era o defensor dos interesses do povo no Senado romano, contra as arbitrariedades de Nero, certa feita, ele em casa, pela manhã, ouviu uma algazarra na rua e ele chegou à janela e, quando olhou, viu que era Nero que passava em sua biga e o povo freneticamente aplaudia. E ele então exclamou essa frase que ficou para a posteridade: esse povo tem o governo que merece. E nós temos o governo que nós merecemos. Então é preciso mudar a nossa estrutura, principalmente nesse tempo em que nós reclamamos tanto dos nossos direitos e não cogitamos dos nossos deveres. A gente observa, por exemplo, quando nós estávamos conversando ainda há pouco, quando o pessoal dentro de uma capital como o Rio de Janeiro, São Paulo, quando vão tomar o metrô, parece mais uma boiada estourada, né? Sim. Ninguém respeita ninguém, é aquele problema sério. Nós temos que mudar a postura. É assim que nós vamos construindo uma sociedade nova e um governo novo, por consequência. Agora, você me falou também dos altos impostos. Nancy, nós que somos reencarnacionistas, temos a certeza de que já estivemos aqui antes, que roubamos o pau-brasil, que roubamos o ouro, as pedras preciosas, e agora nós viemos naquela condição de devedores. Estamos pagando os juros da promissória principal que continua de pé, né? Então, que a gente não se preocupe tanto com esse aspecto, mas façamos as nossas preces em favor daqueles que administram, para que possam ter bom senso, para que possam ter juízo e administrar com equidade esses recursos do nosso povo. E, além do mais, não nos preocupemos tanto com dinheiro, né? A gente fica observando, por exemplo, as cerimônias, as procissões de enterro. Tem procissões de tudo quanto é tipo. Tem as procissões em que o povo vai a pé, outras que vão de bicicleta, outras que vão de charrete, lá na roça, né? A cavalo, vão no caminhão, vão em outros meios de transporte, como o helicóptero, o barco, o navio, o avião. Agora, uma coisa ninguém nunca viu acompanhando a procissão do enterro:
o carro forte carregando É os bens do defunto. É verdade. Porque ninguém leva absolutamente nada. Porque, segundo o dito popular, caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. É por isso que Jesus nos fez esta recomendação lá no Sermão da Montanha: ajuntai tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, nem a traça e nem a ferrugem corrói. Então vamos deixar um pouco de lado os valores da matéria para buscarmos os valores do espírito. Isso é que é primordial. E você tocou num ponto muito importante. Além de tudo isso que nós vemos, existe uma destruição muito grande da natureza também. Sem dúvida. Além da destruição pelo homem, a poluição, né, que gera tantas doenças graves, que é uma preocupação constante dos ambientalistas. Então, nós vivemos também esse clima de incerteza com relação aos recursos naturais que nós temos, não é, Levídio? Sem dúvida. É o consumismo, Nancy, é que nos leva exatamente à quase exaustão dos recursos que o planeta nos oferece. E nas indústrias de transformação, nós vamos transformando isso em elementos poluidores. Às vezes a gente tem oportunidade de ver reportagens, como, por exemplo, sobre esses impactos no mar. Quantos peixes, tartarugas acabam morrendo pela ingestão de plástico, são toneladas e toneladas. Então, nós precisamos de voltar um pouco à simplicidade, sermos pessoas mais simples, deixar de lado o consumismo, deixar de lado a preocupação do ter e pensar muito mais no ser. O ser é o mais importante. Diógenes, aquele filósofo tão controvertido da Grécia Antiga, né? A única propriedade que ele possuía era uma caneca de barro. Ele morava dentro do barril, né? Mas, certa feita, ele viu um menino tomando água na fonte com a concha da mão. E ele ficou tão admirado e falou para si mesmo: como um homem pode ser tão ignorante quanto eu sou? Ser escravo dessa caneca? Aonde eu vou, eu tenho que carregar essa caneca. Mas de hoje em dia eu serei um homem livre. E tacou a caneca na pedra, quebrou a caneca e falou assim: estou livre, livre. E a gente fica pensando até o depois, né, Nancy? Às vezes a gente comenta assim, as pessoas que vão só acumulando, é tanta bugiganga. No dia que desencarnarem, a gente fica pensando assim, vai ser igual festa de casamento, né? Que marra aquelas latinhas no carro, né? Então, vai aquele cordão imenso, né? Então, a gente pensa que essas pessoas também vão ter essa sensação, aquele monte de bugiganga atrás do seu enterro, né? Vamos deixar de consumir, vamos pensar mais nos valores do espírito, vamos pensar em ser do que ter, né? Então, mesmo porque, Levindo, as pessoas que são muito apegadas à matéria, isso nós já tivemos ocasião de conversar aqui com outros convidados nossos, têm uma dificuldade muito grande de desprendimento no momento do desencarne. Né? Porque ficam presas a esses bens materiais, a esse consumismo desenfreado e não conseguem se libertar. E o momento do desencarne é justamente essa libertação. Essa libertação. Que todo mundo anseia, né? Exatamente. E as pessoas que são assim, muito apegadas à matéria, elas não conseguem. E sofrem muito com isso. Não é? A espiritualidade, através das obras de André Luiz, principalmente, nós temos relatos de pessoas que ficam... Obreiros da vida eterna, né? Exatamente, no obreiros que ficam durante séculos presos às suas propriedades, aos seus bens, até aos seus familiares, né? Exatamente. E não conseguem se projetar no mundo espiritual e nem permitem que aqueles que ficaram aqui possam levar uma vida mais tranquila, porque eles influenciam demais, né? Demais. Então, Nancy, a gente vê nesse aspecto. Além de destruir,
os recursos naturais, né? Ele ainda causa um grande desconforto para aqueles que aqui ficam, e ele vai viver um clima de grandes sofrimentos depois, por esse apego exagerado das coisas, dos bens materiais. Nós temos a obrigação moral de trabalhar pelo progresso do planeta. Sim. Agora, essa posse exagerada, não, de forma alguma. Vamos ficar só com a responsabilidade mesmo, porque a gente não leva absolutamente nada. Nada. E mesmo porque essa questão do progresso pode ser feito com simplicidade. Com simplicidade. Então, fala-se muito na crise. Uma crise de energia que afeta para todos os lados, todos os setores, uma crise tal. A grande crise que nós temos é a crise moral. A de energia, nós temos energia de sobra, tem o sol, tem o próprio movimento das ondas do mar, tem ainda a energia eólica que nós aproveitamos tão pouco. Então, energia, nós não estamos com carência desse tipo de energia, mas sim da energia moral, né? Essa estamos precisando. E uma outra coisa também que preocupa muito é essa onda crescente de violência, de criminalidade que nós estamos vivendo. Isso tudo faz parte desse movimento em prol dessa mudança que nós vamos, já estamos atravessando, mas que estamos muito no início. Você encara dessa maneira? Então, Nancy, nós temos na Terra a presença de muitos espíritos que estão tendo a última oportunidade para reencarnarem aqui. Às vezes não se adaptam, não conseguem se adaptar à realidade planetária. Então, muitos deles partem para a violência. E existem, assim, diversos fatores que vão levar o indivíduo à violência, né? Mas nós podemos dizer, inclusive, né, que essa violência, ela resulta de uma carência de educação moral. A violência tem em todo lado, menos lá em casa, Nancy. Lá em casa não tem violência, não. Porque eu construí um muro em volta de casa de 8 metros de altura. Coloquei em cima caco de vidro, ponta de lança e cerca elétrica. De maneira que, se a violência não morrer espetada, ela vai morrer de hemorragia por causa do caco de vidro. Ou então vai morrer eletrocutada. Será que isso seria suficiente? E a gente relembra, por exemplo, um caso de uma família que tinha uma casa cercada de todos os cuidados com relação à segurança. E, entretanto, um familiar associado a outros indivíduos também em estado de desequilíbrio, destrancou a porta, os cachorros foram acalmados, porque conhecia todos, e o familiar entrou junto com os dois e assassinaram os pais. Então, esses pais que eram ricos, que deram tudo àquele filho, àquela filha, entretanto, faltou dar o primordial que é a educação evangélica, cristã, independente de ser espírita, católico ou evangélico, mas que os nossos filhos necessitam desta educação evangélico-cristã. E, nesse aspecto, a doutrina espírita recomenda que estabeleçamos o culto do evangelho no lar, porque aí, Nancy, aí sim você vai criar barreiras vibratórias eficazes. E a violência vai passar perto de nossa casa e vai olhar o nosso lar com tanta antipatia que vai comentar: esse lar ou esta casa mora gente tão antipática que não merece ser assassinada, não merece ser assaltada, eles merecem ser abandonados, deixados de lado, né? Porque criam-se barreiras vibratórias. Nós mesmos alteramos o nosso estado vibratório e, com isso, a gente afugenta de nós a violência. Esse é o método primordial para educar e para nos livrar da violência. Que bom.
Devido, eu vou pedir licença para você, para nós fazermos um breve intervalo, mas nós já voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Amai-vos uns aos outros, fazei aos outros o que gostarias que vos fizessem, pois se assim fosse feito, não haveria na terra ódio, dor e sofrimento. Diria mais, não haveria pobreza, pois do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres seriam alimentados. Meus amigos da TV Zoom, voltamos com esse bate-papo com o nosso amigo Levindo Dias, que está tratando de um assunto muito importante para nós, essa preocupação que nós sentimos hoje com essa reviravolta que o mundo vem passando, né? Essa transformação que a doutrina espírita tem explicado para todos nós, que vamos passar, já estamos passando, de um mundo de provas e regeneração, de um mundo de expiação para um mundo de provas e regeneração. Essa transformação, no entanto, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É uma coisa gradativa que vai acontecer ao longo desse terceiro milênio, né? Mas para isso nós temos que estar preparados. E como você bem falou no primeiro bloco, Levindo, nós temos passado por uns momentos muito difíceis, né? Com a corrupção, com a destruição dos nossos recursos naturais, com essa onda crescente de criminalidade, violência. E eu queria lembrar um outro aspecto ainda, esse desregramento sexual, a prostituição infantil, o aborto, são temas com os quais nós convivemos quase que diariamente, não é? Através do noticiário ou mesmo de pessoas com as quais nós convivemos. Isso é uma coisa muito preocupante. Muito preocupante, Nancy. Principalmente o aborto, que hoje são realizados no mundo em torno de 50, 60 milhões de abortos por ano. E a gente vai lembrar que a Segunda Guerra Mundial, que teve a duração de 5 anos e pouco, quase 6, né? Nesse tempo, vamos dizer, de 6 anos, a Segunda Guerra Mundial matou 50 milhões de pessoas. E nós estamos matando essa quantidade em um ano, Nancy. E isso é uma coisa assim terrível, é um fato terrível, porque o aborto é crime em qualquer momento que ele ocorrer. Até o próprio DIU, que é usado filosoficamente, ele é um espermicida, mas na realidade, mesmo com a presença do DIU, ocorre a fecundação. Alguns espermatozoides sobem pela trompa de Falópio e conseguem fecundar o óvulo. O DIU vai impedir a anidação. Ou quando ocorre a anidação, né, se ele impede a anidação, ele já provocou o aborto. Sim. Mas mesmo assim, quando a anidação acontece, o feto está sujeito a deformações físicas, porque ele é um equipamento físico, né?
Então, o aborto é um dos grandes escândalos da humanidade. E nós não podemos pensar, por exemplo, em nova era, em um novo tempo, em uma transformação planetária, se nós estamos assassinando anualmente 50 milhões de seres humanos, de irmãos nossos. Tem diversos cientistas, Nancy, que pesquisam o ser humano desde o momento da fecundação. Tem um psiquiatra canadense, o Dr. Thomas Verne, e ele escreve uma obra fascinante intitulada A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. E quando ele fala do desenvolvimento do cérebro, por exemplo, que começa logo aos 17 dias depois da fecundação, aos 28 dias, aquelas bexigas primordiais já estão prontas, e nós deduzimos assim, então, quer dizer que o bebê já é capaz de gerenciar os seus próprios processos fisiológicos. Sim, mas o Dr. Thomas Verne, ele faz uma anotação muito importante, Nancy, porque ele diz, mas o feto começa a registrar e a reagir a eventos de nível celular desde o momento da fecundação. Então, mesmo antes de chegar ao útero, ele já está registrando esses eventos de nível celular. E o próprio feto, ele estabelece estratégias para não ser expulso de dentro do corpo da mãe, porque ali ele é um corpo estranho. Sim. Então, ele desenvolve um sistema de comunicação através dos neuropeptídeos que vai como que enganar o sistema imunológico da mãe para ele não ser expulso. Então, será que a matéria sozinha faria isso? Né? Evidentemente que não. Onde existe um fenômeno de natureza inteligente, é sinal que há a presença de uma inteligência, há a presença de um espírito. Então, realizar o aborto em qualquer período da gestação constitui crime. Assim nos orienta também o Livro dos Espíritos, né? Não vamos esquecer da orientação do Livro dos Espíritos. E então, o outro aspecto que você falou foi do desregramento sexual, da prostituição infantil. E a gente pergunta, Nancy, quem são as prostitutas? Quem são os aliciadores? Quem são esses nossos irmãos desequilibrados da área do sexo? São nossos filhos. É parte de nós, é parte da nossa sociedade, é parte da nossa família. E então, por isso, chegou um momento em que nós deveremos refletir muito em torno dos valores da família. Porque nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta o que aconteceria se houvesse um relaxamento dos laços de família. Seria uma recrudescência ao passado, né? E nós poderíamos dizer, Nancy, que nós retroagiríamos moralmente ao nível lá do tempo das cavernas. Então, nós temos que valorizar e muito a família. Rodolfo Caligares, ele vai nos dizer o seguinte, que se algum dia a família deixasse de existir, a sociedade se esborracharia inexoravelmente, porque nenhuma instituição seria capaz de substituí-la como escola de valores sociais, né? O nosso grande tribuno Rui Barbosa, né, já asseverava lá ao seu tempo que a família é a célula máter do organismo social. Se esta célula primordial, né, porque é das famílias que sai a sociedade, sim, né? Sim. Então, se essa célula que forma o corpo social, se ela está enferma, naturalmente todo o corpo estará enfermo. Então, nós não temos outra alternativa a não ser trabalhar os valores da família.
da família, inclusive tradicional. Não é que nós tenhamos nada contra outras formas, outras concepções, mas é da família tradicional que saíram os filhos, né? O filho, a filha, através do pai e da mãe. Isso é a família tradicional. E repetimos, não trazemos nenhum preconceito com relação a outras formas de uniões. Mas, principalmente desta tradicional, é que nós estamos falando dos valores. Nesse momento, Nancy, em que parece que nós deixamos de lado toda essa tradição, nós terceirizamos os nossos filhos, terceirizamos o nosso lar. E o que nós vamos esperar disso, né? Nós, há pouco tempo, ouvimos uma palestra do Divaldo Franco, e ele falando exatamente desse assunto, ele lembrou de um caso de uma apresentadora da TV canadense. E essa apresentadora chegou em casa, certo dia, sua filhinha de 5 anos foi interpelá-la. Mas, mamãe, como é que a senhora sorri na TV, mamãe? Ah, minha filha, mamãe sorri na TV para comprar, para ganhar dinheiro, para comprar roupinha para você, boneca, para te levar no médico, no dentista, para comprar os seus materiais de escola. Entendeu, minha filha? A mamãe sorri na TV para ganhar dinheiro. E a menininha virou e falou assim, mas mamãe, e quanto a senhora quer ganhar para sorrir aqui em casa? Porque às vezes no trato social nós somos tão gentis, né? Sim. E quando chegamos em casa, somos aquele que distribuímos coices para tudo quanto é lado. Parece até uma mula ferrada dos 4 pés, né? É verdade. Então a gente tem que rever tudo isso. E os nossos filhos, eles fogem por essa desinformação e por essa educação, falta de educação, eles encontram saídas para outras vertentes da vida, né? Justamente por quê? Porque nós omitimos na educação. Então, conforme dissemos no outro bloco, né? Vamos estabelecer o culto do Evangelho no lar. Não importa se você é espírita, católico ou se você é evangélico, os ensinos de Jesus é um só, não existe diferença. Abra a Bíblia ou abra o Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive a gente sugere, mesmo que a pessoa seja de outra religião, mas ali no Evangelho segundo o Espiritismo estão contidos os ensinamentos morais de Jesus. E você pode, deixando de lado o preconceito, ler os comentários, analisar, né? Porque o Evangelho nos leva inclusive, a entender melhor a proposta do Cristo. É uma reflexão. É uma reflexão. Como que você vai entender, por exemplo, o sermão das bem-aventuranças, se você não compreender todo esse mecanismo da justiça de Deus? Fica difícil. Sim. Até o Eurípides Barçanufo teve grande dificuldade, né? Então, foi só depois, quando ele conhece o Espiritismo, é que ele, então, vai compreender o porquê dos sofrimentos, o porquê da necessidade da dor, né? Então, são reflexões, assim, que nós deveremos levar muito em conta. Vamos ler a Bíblia, eu não quero o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler a Bíblia, ali do capítulo 5 a 7 de Mateus, e vamos encontrar o maior tesouro que existe dentro do planeta Terra. Não existe outro que possa se comparar com ele, porque ali está exatamente o Sermão da Montanha, para nos educar e educar os nossos filhos, porque todos nós aprendemos. Assim. Às vezes a gente lê o Evangelho e fala assim, não, essa daqui é para você. Não, não é para você, é para todos nós. Porque senão a gente transforma numa guerra, né? Sim. Transforma numa discussão que vai levar à guerra. Então, quando nós, juntarmos esses valores morais ao espírito, né? Agregarem aos nossos filhos, à nossa família em geral, então nós vamos ver esse fenômeno se abrandar, se acalmar. E então, aí sim, nós estaremos nos habilitando à grande transformação. Entendi.
Inclusive, nós falamos sobre os desregramentos sexuais, a prostituição, o aborto, e esquecemos de falar dos suicídios, né? O suicídio. Então, Nancy, o suicídio hoje é muito, a quantidade, né, é muito grande. Então, diz as estatísticas que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no nosso planeta Terra. No nosso Brasil, a cada 40 minutos, né? Então, onde estão as causas, né? Nós deveremos considerar diversos aspectos, né? Existem os processos obsessivos, sim, em que o indivíduo não suporta a pressão do perseguidor cruel e ele, então, faz a opção equivocada pelo suicídio. Então, esse é um dos aspectos. Mas existem os aspectos também daquele espírito que chega no nosso planeta Terra, aproveitando-se da última oportunidade. E ele não suporta a mudança vibratória do nosso planeta. Nancy, vou te citar um fato assim, muito interessante dessa mudança. Lá ao tempo do Império Romano, nós íamos nos estádios para fazer o quê? Para ver as feras despedaçar os cristãos, para verem aqueles gladiadores, né? Ver lanças, soldados armados de lança traspassando corpos, isso, né? É isso que a gente ia ver. Hoje nós já melhoramos bastante, que nós vamos ao estádio para ver um jogo de futebol ou outro esporte qualquer, ou até um show musical. Veja como é que as coisas se modificaram. E tem muitos que não suportam essa mudança vibratória do planeta. Então, fogem da vida através do suicídio. Mas existem outras causas também. Nós temos falado muito, Nancy, sobre a evangelização do feto. Porque o feto, ele percebe, ele é passível de receber as nossas informações, de reagir a estas informações que nós enviamos para ele. Então, uma das grandes causas também do suicídio é a indiferença durante a gestação, a indiferença do pai, a indiferença da mãe. E o outro aspecto é a rejeição, seja do pai, seja da mãe, porque o efeito é o mesmo. O feto, ele como que capta as vibrações ambientes. O Dr. Thomas Verne, ele faz uma revelação muito importante, porque quando o feto, a partir de determinado momento, a cada segundo 50 mil novas células surgem. Mas ele diz, parece até palavras do Emmanuel, mas essa explosão de vida poderá ser amplamente prejudicada a depender do clima emocional do lar. Então você veja bem, a indiferença, tanto a indiferença quanto a rejeição, são dois aspectos terríveis. E a pessoa que se sente rejeitado, que se sente tratado com indiferença, ele procura um processo de vingança. E a vingança que ele encontra é através do suicídio. Totalmente equivocado. Então, essa é uma das razões. Então, por isso é que nós temos que pensar na educação da família, até mesmo quando nós planejamos casar. No livro Os Mensageiros, o André Luiz, falando do caso de Isaura e Antônio, né? O Antônio morava no nosso lar, a Isaura em Campos de Paz, em níveis diferentes, embora pertencentes à psicosfera da Terra, né? Então, o Antônio, em virtude dos seus méritos, ele obtivera licença para conduzir Isaura para nosso lar. Entretanto, um dos trabalhadores de Campos de Paz aconselhou Isaura a permanecer ali por mais 6 anos em treinamento, afirmando que, para um casamento de almas, é necessário apurar o enxoval dos sentimentos. Então, é isso que nós precisamos, apurar o enxoval dos sentimentos. Levino, nosso assunto seria bem mais longe, nós teríamos mais perguntas para fazer para você, então, mas o nosso tempo é curto. Nós gostaríamos de te agradecer profundamente e te convidar para um novo bate-papo, para continuarmos com o assunto. Continuarmos com o assunto, né? É atual, é importante e interessa a todos nós.
Exatamente, Nancy. Exatamente. Obrigada mesmo por ter vindo. Eu que agradeço a atenção de todos, dos nossos telespectadores, dos internautas, e nós queremos recomendar a todos, vamos nos unir em torno do Evangelho de Jesus, e assim nós estaremos realmente habilitados a construir a nova era planetária. Muita paz, que Deus a todos nos abençoe. Amigos da TV Zoom, nós agradecemos esses momentos que passamos juntos e desejamos a todos uma semana de muita paz, de trabalho, mas acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.